Amém? Se diz que Deus é bom e sai um amém xoxo desse, amém? Nosso Deus é muito bom, graças a Deus. Amém? Eu tenho, como disse semana passada, ficado meio chocado comigo mesmo, diante de temas que a gente já devia ter aprendido. A questão, eu creio que foi para mim, e acredito que foi para vocês também, desafiador no GECOM a gente responder aquela pergunta: como é que você se vê sendo um idólatra? Não é? É algo confrontador, né? Chacoalha a gente por dentro. A gente pensando na mensagem de domingo, aquele potencial que a gente tem para colocar as coisas no lugar de Deus. E hoje é um outro assunto que eu quero tratar com os irmãos, que nós já devíamos estar professores nesse assunto. Já deveríamos saber tudo desse tema, sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Nós somos atingidos por este amor o tempo todo. Temos aprendido da palavra de Deus tudo que envolve o amor do Senhor por nós. Por causa do problema da idolatria, nossa capacidade de adorar o nosso próprio ego, capacidade que nós temos absurda de adorar coisas que nós queremos e paixões da vida, e se der tempo a gente vai para Deus. Isso, na verdade, chegar a esta terrível conclusão desse potencial que nós temos para fazer isso, deve nos fazer avaliar se temos o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, que nós fomos alcançados por este amor de Jesus, ele precisa gerar também na gente umas reações diferentes de qualquer coisa que possa ser produzido pelo nosso próprio amor, pelos nossos interesses, pelas nossas melhores intenções. O amor de Jesus transcende os nossos valores. Nada que a gente tenha experimentado ou vai experimentar nesta vida se compara, se mede ao amor de Deus através de Cristo Jesus. A questão é que quando eu falo de 1 Coríntios 13, o que vem na sua cabeça? Pode falar. O que vem na sua cabeça quando eu falo de 1 Coríntios capítulo 13? Amor. O que mais? Atrelado a isso vem o quê? Quando é que a gente usa esse texto normalmente? Casamento. Mas casamento tem que ter um 1 Coríntios 13, entendeu? Senão não tem graça. Casamento sem 1 Coríntios 13, melhor não ter casamento. Não, aí já exagerei, né? Todo tipo de cerimônia, de reunião que a gente quer enobrecer os sentimentos, né, as emoções, a gente vai lá e solta 1 Coríntios 13. Para dar uma valorizada naquela coisa romântica do amor, tal, que bacana. A questão é que a gente não se dá conta de que 1 Coríntios capítulo 13 é uma tremenda de uma declaração de vida cristã explícita. 1 Coríntios 13 coloca uns padrões de vida cristã que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto. Vocês acham que vocês são os caras mesmo? Olha o padrão de Deus, de amor, e vê se vocês são mesmo tudo que vocês estão pensando, igreja de Corinto. Na verdade, 1 Coríntios 13 é uma bomba. Ela chacoalha. É uma dinamite. Ela desvenda, ela revela a nossa fraqueza. 1 Coríntios 13, na verdade, dá uma desmoralizada na gente. É humilhante. Porque a gente vai enxergar inevitavelmente o que realmente importa para Deus. Então é muito mais do que umas frases bonitas, bíblicas.
para poder adornar uma cerimônia de casamento ou um evento que a gente quer valorizar, citando um texto bíblico tão amoroso. Em particular, o primeiro capítulo 13, ele está bem ligado a uma discussão que Paulo está travando com a igreja de Corinto desde o capítulo 12. Ele abre um parêntese, entra no capítulo 13, depois vem o 14 completando essa discussão. Então, o 12 e o 14 estão sendo ali no capítulo 13, tratados pelo apóstolo Paulo, uma situação lá no coração dos coríntios, dos crentes lá de Corinto. Os caras se achavam super espirituais, porque eles julgavam que tinham, se não todos, os melhores dons espirituais. Se achavam muito conhecedores de tudo, tanto da ciência como da religião, e eles eram pessoas que se achavam, em particular por causa da questão do dom espiritual, de alguns dons espirituais que eles julgavam que eles eram os feras no assunto. Resumindo o capítulo 13 numa frase, Paulo estaria dizendo que todos os dons que nós podemos imaginar, todas as melhores ações, as melhores atividades ou atitudes espirituais, olhando para o contexto do texto bíblico que está olhando para o capítulo 12, tudo isso de espiritual que a gente pode produzir é inútil se não há o amor de Jesus como motivo de tudo, como a causa de tudo. Ampliando um pouco essa visão, tudo que você possa fazer de bom para pessoas, na igreja, para a causa de Cristo, se você não estiver motivado pelo amor de Jesus, é inútil. Mas antes da gente examinar o que Paulo está falando a respeito do amor aqui nesses versos, que a gente vai ler os versos 1, 2 e 3 daqui a pouco, a gente precisa saber algumas coisas a respeito desse amor. Algumas coisas muito interessantes. A palavra que está sendo empregada para amor aqui, no texto grego, que foi a língua que foi escrito no Novo Testamento, essa palavra não costumava ser usada, a palavra ágape, que nós conhecemos bem para definir amor de Jesus. No Novo Testamento, aí nesse período, essa palavra era muito pouco usada por um motivo muito simples. Não havia quem vestisse essa palavra. Não havia quem se adequasse ao significado dessa palavra ágape até então. Aí quando as pessoas viram o amor de Deus em Jesus, ultrapassando tudo que eles podiam ou tinham de referência de expressões humanas de amor, então a palavra ágape encontrou quem a vestisse bem. Agora, então, a partir deste momento que viram Jesus expressando o que é a palavra ágape, passou a ser usada no Novo Testamento, então, porque agora Jesus refletia exatamente o que ela significava. A ideia do amor ágape, o amor de Jesus, o amor de Deus através de Jesus, é a decisão de amar o indigno. Guarda a minha frase. É a decisão de amar o indigno. Aquele que não tem mérito algum para ser amado. É um padrão dado a todos. Um padrão de amor dado a todos. Sem, obviamente, que se pense se eles são dignos ou não de receber este amor. Irmãos, isso não é demagógico. Isso não é um romance de revista. Não, este é o padrão do amor de Jesus, esse padrão ágape, esta palavra que passou a ser usada quando Jesus expressou na prática esse amor. O Deus homem expressou esse amor. Ele decidiu amar aquelas pessoas que não teriam nenhum mérito para ser amados. O indigno foi amado por decisão de Deus. E essa decisão ficou aparente através
da vida de Jesus. Esse é o padrão de amor que Paulo está dizendo, que sem este amor você pode ser joia, o cara, mas nada que você produza tem nenhum impacto no céu ou na eternidade. Para Deus é inútil. Nosso alvo hoje é comparar o nosso dia a dia como uma comunidade evangélica, com uma igreja evangélica, com os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 13, e refletir mesmo se aquilo que nós produzimos é por causa de termos o amor de Jesus. Se é por causa do amor de Jesus que está em nós, que nós produzimos aquilo que nós estamos fazendo, ou agindo, procedendo na nossa vida como igreja. Esse amor de Jesus, ele precisa não somente caracterizar a igreja de Cristo, mas esse amor de Deus em Jesus, ele tem que controlar a igreja, a comunidade evangélica. Não apenas eu saber falar sobre ele. Ele tem que nos controlar, para que então possamos ser realmente identificados como discípulos de Cristo Jesus. Para que o próprio Senhor Jesus seja reconhecido como o Filho de Deus, Salvador do mundo, que veio e morreu por nós, pecadores, por amor. A decisão de amar indignos, como nós. Este amor de Deus em Jesus precisa nos controlar. Vamos dar uma lida. Abra sua Bíblia, então, já deve estar aberta, 1 Coríntios, capítulo 13, versos do 1 ao 3. Diz assim, vamos ler juntos, versos do 1 ao 3. Quem está com a NVI vai ter facilidade de acompanhar. Vamos lá? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quem? Jean, teu carro está chamando. Diz para ele ficar quieto e volta logo. Eu li bastante sobre esse assunto esses dias todos. E tem muito material escrito sobre 1 Coríntios, capítulo 13. E o que mais me impressionou é que vamos trabalhar aí com a ideia de 100% daquilo que eu li sobre o assunto, 96% fica com o capítulo 4, com o verso 4 em diante. Ah, o amor é paciente, o amor é bondoso. Isso é muito importante. Vamos falar sobre isso, provavelmente na semana que vem. Mas, se eu não tiver amor, não vai ter o versículo 4, 5, 6. Como as pessoas se detêm no romantismo do se isso, se o amor é aquilo, se o amor é assim, se o amor é assado. Mas eu só posso saber o que o amor faz se eu o tiver. Como eu já disse alguns domingos atrás, o que é ruim, ninguém precisa me dizer não, a gente sabe que está em nós. Então, quando está dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso, são coisas bacanas, a gente sabe que nosso potencial para fazer o contrário disso é enorme. Vamos falar sobre isso semana que vem.
Mas se eu não tiver o amor de Jesus, não adianta nem eu qualificar o amor dos versos 4, 5, 6 em diante. E é o grande problema. E aí vem 3 declarações que o apóstolo Paulo faz para o crente que não tem o amor de Jesus. Não se exclua. Não, então não está apóstolo falando comigo não, porque eu tenho o amor de Jesus, aleluia. Cuidado. Pode ser quem chegou ao final da mensagem esteja pedindo perdão, porque eu já pedi um monte, preparando essa mensagem. O crente que não tem o amor de Jesus, sem o amor de Deus, nós temos uma capacidade muito estranha de ofender os outros. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Na grande declaração de amor de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sem o amor de Deus em Jesus, ou através de Jesus, nós somos altamente capazes de ofender. No capítulo 8 de 1 Coríntios, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que o amor, ele constrói, ele edifica. O contrário de constrói é o quê? Destrói. Então, o amor bíblico, ele constrói, ele não destrói. Beleza. Lembrando que eu disse para vocês ainda há pouco que o capítulo 13 foi escrito com a cabeça de Paulo nos desdobramentos e pensamentos sobre dons espirituais que ele está falando no capítulo 12, a gente vê que os dons espirituais, eles precisam ser praticados em amor, não com um espírito de competição, que era o que estava acontecendo lá em Corinto. Para quê? Para que a igreja seja edificada, que a igreja esteja crescendo de forma forte e segura. O dom é do Espírito, o Espírito é o de Deus, então Deus mostra e dá os seus dons espirituais à igreja, para que a igreja cresça, seja construída, edificada de forma segura e esteja no Senhor, o Senhor do dom, o dono do dom. Quando os dons espirituais não são usados com o amor ou a partir do amor naquele modelo de Jesus, o amor que dá para o indigno, que enxerga o indigno, como uma decisão. Eu decidi amar aquele que não fez nada para merecer meu amor. Quando o dom espiritual não é usado com esta perspectiva de amor, a consequência é que a gente magoa os outros. A gente fere os outros. A gente ofende os outros. Porque a gente se julga superior, mais espirituais que os outros. E aí acabamos usando a frase do Zagalo. Agora vocês têm que me aturar. Porque eu tenho o dom. Eu falo em línguas. Eu faço profecia. Eu tenho conhecimento. Agora vocês vão ter que me aturar. Dom sem amor. Ele fere. Ele ofende. Quero lembrar que estamos falando aqui sobre dons espirituais, porque eu não posso desconectar o capítulo 13 do 12. Paulo está tratando um problema, usando como referência o capítulo 12. Mas o nosso problema pode ser outro. Eu não posso dar uma carona sem o amor de Jesus. Eu não posso ajudar os irmãos da cozinha sem o amor de Jesus. Eu não posso ajudar a Inês a lavar a quadra, a varrer o salão da igreja, sem o amor de Jesus. Sabe por quê? Senão isso não vale nada. Isso é confrontador. Isso é chocante. Paulo aqui nesse trecho,
ele tem em mente algumas coisas. Quando ele fala sobre sino que ressoa, ou prato que retine, ele está com uma outra coisa em mente, agora além do capítulo 12. Naquele momento ali da igreja de Corinto, havia uma adoração a uma deusa chamada Cibele, e um deus chamado Dionísio. Dionísio, se não me engano, era o deus da natureza. E a Cibele era a deusa dos animais selvagens. Uma coisa bem típica daquela época dos romanos ali, do Império Grego-Romano, daquela religiosidade, aquele misticismo, aqueles credos mitológicos. E Paulo, com isso em mente, ele fala sobre ele usa a seguinte frase no verso 2: ainda que vocês saibam tudo e saibam todos os mistérios. Ele está com isso em mente, provavelmente. Porque esses dois, Dionísio e Cibele, eles, quando havia um momento na cidade onde um pedaço de cobre, esse prato que retine, era gongado no meio da praça principal da cidade de Corinto, e as pessoas precisavam mover-se na direção da estátua de Cibele ou de Dionísio para reverenciar aquele Deus. Da mesma forma, esse símbolo que retine eram instrumentos musicais, porém instrumentos que não tinham melodia nenhuma. Era um som horroroso, era um bater numa tábua e aquele som seco, duro, sem melodia alguma. Seria a mesma coisa que chamar um cachorro. Talvez seja mais melodioso chamar um cachorro do que aquele prato que retine, ou como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Paulo usa isso para trazer à mente daquelas pessoas o que eles estavam fazendo. Era um som desagradável. Era algo que não era bom de ser ouvido. Aí Paulo afirma que igualmente desagradáveis são aqueles que usam, por exemplo, no contexto ali, o dom de línguas, sem a motivação controladora do amor de Deus. Não faço aqui nenhuma apologia a dom de língua, porque vocês sabem perfeitamente a nossa confissão doutrinária a respeito disso. Houve o seu tempo, houve a sua hora, e depois aqui estamos tratando já no 1 Corinto do uso indevido, inadequado do dom, como projeção pessoal, e que sem, obviamente, a motivação correta, era apenas um desgaste, era apenas uma forma de impor nos outros a sua vontade, era apenas ofensa. Se não houver amor, irmãos, do jeitão de Jesus, no modelo de Jesus, qualquer manifestação de dom, por mais que ele seja aparentemente bonito de se ver ou ouvir, simplesmente é desagradável como um sino que ressoa ou um prato que retine, um som inútil. As pessoas ali obrigavam os outros a ouvir aquelas manifestações externas de um dom espiritual que lhes interessava, só porque lhes convinha. Obrigavam as pessoas a suportarem aquilo porque estava sendo bom para elas. A falta do amor de Jesus afasta as pessoas do Evangelho. Praticar as coisas do Senhor sem o amor do Senhor Jesus repele as pessoas ao Evangelho. Então, a primeira declaração que Paulo faz aqui acerca do crente que não tem o amor de Jesus é que ele ofende os outros. Vamos repetir? Sem o amor de Jesus, eu ofendo os outros. Ok. Mas o apóstolo Paulo também diz outra coisa, que sem o amor de Jesus, eu não sou nada. Eu hesitei em botar eu não sou nada. Eu queria botar eu sou nada. Eu não sou, parece que eu estou dizendo que eu não sou um nada. Mas entenda-se, eu não sou nada do nada. 2 vezes, sem o amor de Jesus. Meus irmãos, o crente sem o amor,
esse padrão incomparável do amor de Deus que foi revelado em Jesus, simplesmente o crente perde o seu significado diante de Deus. O crente sem o amor de Jesus deixa de ter significado, deixa de importar diante de Deus. Ele não representa nada para o Evangelho. Querer falar do Evangelho sem essa disposição de amar o sem dignidade, ter a decisão de ir ao encontro do não digno, não amar desse jeito, sem ter essa disposição de amar neste padrão, nos desqualifica. Irmão, isso é chocante. Mas nos desqualifica. A gente não representa nada para o Evangelho. Deus não vai revelar a sua glória para um crente sem o amor de Jesus. Por que Deus ia fazer isso? Vai lá mostrar o meu amor e a minha glória. Mas eu estou indo, eu vou com o amor de quem? Muitas vezes a gente vai por pressão, por constrangimento, por religiosidade, por mecanicidade. Mas ir por causa do amor de Jesus não é comum. Eu vou na direção dessa pessoa porque eu estou exercitando o amor que foi exercitado por mim. Eu estou exercitando o amor pelo sem dignidade, sem merecimento. Uau! E o texto continua. Olha, mesmo que você tenha o dom de profetizar, puxa, mesmo que você seja capaz de entender, de explicar os mistérios mais profundos referente a Deus, ao homem, a Satanás, mesmo que você seja versado, capaz de falar tudo dentro do campo da verdade, da experiência. Olha, tem mais, mesmo que você tenha a fé mais ousada, aquela como do próprio Jesus, capaz de mover montanhas, sem o amor de Jesus, nada disso presta. Eu me vi com problemas aqui. E você? Nada disso tem valor algum para o meu ministério. Eu posso ser admirado, eu posso ser aplaudido, eu posso ser amado, mas sob o ponto de vista de Deus da eternidade, eu sou nada sem o amor de Jesus. Nada. Então nós vimos que sem o amor de Jesus nós podemos ofender os outros. E nós vimos também que sem o amor de Jesus nós somos nada do ponto de vista de Deus da eternidade. Agora, nós vamos ver que sem o amor de Jesus, com uma marca registrada da minha vida evangélica, eu também não ganho nada. Paulo menciona no versículo 3, 2 atos assim muito altruístas de sacrifício pessoal, de entrega muito grande. Ele diz, mas se ainda num gesto muito grande de altruísmo, alguém distribuísse todos os seus bens aos pobres. Puxa, que lindo, hein? Que demonstração de amor. Puxa. Se alguém entregasse seu próprio corpo para ser queimado, isso era muito comum na cultura greco-romana, na adoração de alguns deuses lá. Será que essas atitudes não seriam valiosas aos olhos de Deus? Será que isso não teria valor? Será que não iam colaborar de alguma forma para que eu pudesse fazer parte do reino de Deus?
Será que isso não me dá nenhum mérito? Sem a prática do amor de Jesus, como mola propulsora, como aquilo que me move, que nos leva a produzir, seja o que for, unicamente para a sua glória, para a sua honra. Se aquilo que nós produzimos para o Senhor for motivado por interesse próprio e não pelos outros, não. A resposta é não. Nada se ganha. Toda a entrega, todo o esforço, todo o trabalho, foi só perda. Tudo se perde. Nada se ganha. Sem o amor de Jesus, você pode dar o que quiser, que não tem nenhum impacto no céu ou na eternidade. É o 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1, 2, 3 fala. A gente sabe que, se temos ou não o amor de Jesus, quando vamos na direção dos outros. Mas com um detalhe. A maneira de eu avaliar se eu tenho o amor de Jesus precisa ser avaliada dessa forma. Eu vou na direção dos outros, como Jesus veio na minha direção. Eu vou ao encontro da pessoa que está cansada da vida sem Jesus, da maneira como Jesus veio na minha direção. Porque a gente pensa no indigno sempre como um favelado, como um pobre, como um miserável na rua, um mendigo. Eu, quando fui encontrado por Jesus, eu era o mendigo, o favelado. Perdão aí, favelado não tem de forma alguma nenhum demérito. Muitas pessoas moram em favelas e são pessoas crentes, piedosas, mas também indignas, porque tanto quanto eu são pecadores. Mas a gente costuma pensar no indigno sempre com aquele camarada, aquele descriminalizado ou criminalizado, né? Aquela pessoa separada da sociedade, banida da sociedade por causa de hábitos ou maus hábitos. Não, eu sou o indigno que Jesus veio ao meu encontro com o seu amor. Jesus decidiu me amar, o absoluto e merecedor de qualquer favor da parte de Deus. Eu sou o pecador que mereci, que não mereci, mas fui atingido. Nunca mereci, nem nunca merecerei, mas fui atingido por um amor inexplicável, esse tal desse amor ágape. Eu não tinha nada para oferecer. Nós éramos absolutamente indignos de ser amados. Então responda se você tem esse amor desse jeito. Você vai na direção das pessoas da maneira como Cristo foi na tua direção quando você foi alcançado por essa graça salvadora? A resposta a isso vai definir se você tem esse amor de Jesus para dar para alguém. Muito legal lembrar que quando Jesus olhou para o indigno aqui, ele me enxergou. Quando Jesus olhou para você, nós como indignos e merecedores desse amor, ele nos enxergou. Além de nos enxergar, ele nos amou e no pacote do amor vem um perdão inexplicável, um perdão de pecados, que nos constrange a não viver mais naquela escravidão do pecado. Mas ele, além disso, ele nos colocou na sua filiação. Ele também nos adotou, nos tornou filhos. Tudo isso porque ele decidiu enxergar e amar um indigno. Irmãos, é o que nos falta para a gente fazer diferença na sociedade que a gente vive. É o que nos falta para fazermos diferença aqui entre nós. Começarmos a olhar os outros como Jesus nos olhou. Começar a enxergar os outros como Jesus nos enxergou. Jesus nos perdoou e nos inseriu na sua família. Nos falta isso, irmãos, para a gente vencer essa maldita síndrome de sermos igreja, mas muitas vezes muito parecidos com um clube.
como associação de interesseiros ou de interessados. A comunidade, a igreja evangélica precisa ser vista através das lentes do amor de Jesus, que quando olha para o outro, o enxerga, perdoa seu pecado e lhe inclui na sua família. Nós não vamos realizar nada como igreja de Cristo, uma igreja que tenha uma relevância na terra e no céu, se não tivermos o amor de Jesus nos movendo, quando a gente sai dos bancos para entregar nosso dízimo. Se não for o amor de Jesus que simplesmente vai adiante, antes de qualquer tipo de recompensa, é inútil você trazer teu dízimo aqui à frente, tua oferta. De que vai me adiantar trabalhar na comunidade imediata se o que me interessa é trazer a pessoa para a minha igreja? A minha igreja eu vou lá, mas ela tem que vir aqui. Eu quero muito que essa pessoa que eu vou dar um abraço na porta e dizer, eu te enxerguei. Te enxerguei, você é importante para mim, eu quero te dar um abraço, porque hoje é dia das mães, porque hoje é dia dos pais, que é o dia da avó, que é o dia do que eu quiser encontrar. Eu vim aqui só porque eu quero mostrar o amor de Jesus para você e quero te dar um abraço. Você nunca me viu. Quem tem experimentado o trabalho da comunidade imediata tem visto pessoas saírem chorando de dentro de casa, porque alguém lembrou delas e foi lhe dar um abraço. Tem pessoas aqui dentro morrendo dentro de casa sem um abraço. E a gente pode dar, além de um abraço, a gente pode revelar o amor de Jesus. A gente só tem que ir com a disposição que Jesus teve quando veio na nossa direção. Vir para as reuniões da igreja, sem o amor de Jesus me movendo, eu vou escolher qual que me interessa mais. E aí eu vou. Aquela que eu acho que eu vou ser abençoado. Aí eu vou. Mas se eu vou com o amor de Jesus, eu vou pronto para simplesmente adorar o Rei. E ser abençoado por aquilo que o Senhor tiver que me dar naquele dia. O amor de Jesus tira meu interesse. E as coisas do céu é que passam a ter interesse para mim. Sem o amor de Jesus nos movendo, meus irmãos, repito, até mesmo aquela carona para os que moram longe, vai ser no final aquele negócio assim, ó, puxa, mas é muito longe, vou levar esse irmão mais lá não. O amor de Jesus nos desprende. O amor de Jesus simplesmente nos faz ir. Uma coisa bem mais simples do que dar uma carona para o irmãozinho que mora longe. Sem o amor de Jesus, você não se interessa legitimamente, olha para a pessoa do teu lado, por ele. Você não se interessa. Talvez se for teu marido, tua esposa, pode até ser. Mas tenta botar ao teu lado uma pessoa que você não tem hábito de conversar. Sem o amor de Jesus, nós não nos interessamos pelo aquele que não nos dá nada. Ou se nos interessamos, a duração desse interesse é de acordo com as minhas conveniências, com o meu conforto, com as minhas oportunidades, com o meu tempo e com o meu sono. Sem o amor de Jesus, a gente não tem esse padrão de comprometimento com se dar para os outros. Agora você imagina o que é mais difícil agora. Sem o amor de Jesus nos movendo, nós não vamos como deveríamos ir na direção daqueles que estão se perdendo. A gente quer um versículo para dizer rapidinho para a pessoa num encontro ocasional, e aquele versículo tem que fazer tudo o que tem que acontecer naquele versículo, porque eu só decorei aquele. Eu tenho vergonha de falar mais, não tenho oportunidade, eu tenho que evangelizar. Então, solto aquele versículo e ele tem que fazer todo o trabalho. Eu fui embora. Se quiser ir à igreja, o endereço é esse aqui, ó. Os dias de culto estão aqui, tchau. Meu querido irmão, sem o amor de Jesus nos movendo,
e na direção das pessoas que estão se perdendo, com essa motivação evangélica, com a motivação de Jesus, que me faz ir porque eu decidi ir. O amor de Jesus, o que eu recebi, eu estou dando. Eu decidi ir, não pela maneira como ela vai me olhar, como vai responder. Eu decidi ir porque Jesus decidiu vir a mim, vir em minha vida. Um dia, eu estou só expressando o que eu recebi. Essa é a maneira de a gente ver se a gente tem ou não o amor de Jesus. Eu quero que você responda no seu coração. Você tem esse amor? Você tem tido? É ocasional? É oportunista? Então a gente tem que parar, porque a gente quer trabalhar lá em Stivagerg, a gente quer plantar uma congregação lá. A gente tem que aprender a ir na direção um do outro aqui, movido por esse amor de Jesus. A gente tem que ir para lá, não por nada que eles possam nos dar, mas por aquilo que Cristo já nos deu. E outros desafios que estão para vir para nós, que eu vou apresentar para vocês no decorrer dos dias. Não vamos fazer nada, não seremos nada, se não for o amor de Jesus. A decisão de amar como Jesus nos amou. Isso é que vai nos fazer ir para onde a gente nem imagina. Ora, o contrário é verdadeiro. Eu quero terminar, achei que não ia dar tempo, mas deu, com uma história muito interessante. Alguém, certa vez, contou a história de um experiente pastor, já com alguns anos de ministério, uma pessoa experiente. Esse pastor, depois de fazer um curso de especialização teológica na sua denominação, ele foi enviado para uma igreja que estava com muitos problemas, já tinha sido uma boa igreja, mas estava com muita crise, estava com muita dificuldade. O primeiro ato, a primeira atitude daquele pastor foi pegar um grupo de pessoas que ele teve informações que eram pessoas piedosas, pessoas que gostavam de orar, e pediu que aquelas pessoas fossem todas as sextas-feiras, de manhã, estariam com ele ali orando, pedindo a Deus um despertamento para a igreja, um avivamento espiritual para a igreja. E passaram-se 1, 2, 3, 15 semanas, melhor, 15 meses, e a situação não mudou. A situação permanecia a mesma. Aquele pastor, então, na sua experiência, convocou toda a igreja para uma reunião de oração, para uma grande reunião de oração, e a maioria dos crentes estavam lá. A maioria deles atendeu o chamado. O pastor, então, iniciou o culto de oração, leu a Bíblia, fez uma oração e explicou o objetivo da reunião para aqueles crentes. Falou: irmãos, nós estamos juntos aqui para juntos clamarmos por um avivamento, um despertamento espiritual para a nossa igreja. E ficou um silêncio sepulcral na igreja. Ninguém se movia. A coisa ficou estranha. Quando as pessoas menos esperavam, um dos mais antigos diáconos da igreja se levantou e disse: olha, eu penso que não veremos a ação do Espírito de Deus se manifestar entre nós, despertando a igreja, dando esse avivamento que a gente está pedindo, enquanto eu e o senhor Joaquim não fizermos as pazes. Já havia um tempão que eles estavam brigando. Aí aquele homem se levantou, foi ao encontro do irmão Joaquim e propôs então que eles se perdoassem mutuamente e dessem por encerrado aquele velha intriga, aquela dificuldade que já separavam esses homens já por 5 anos. Um longo aperto de mão selou aquele momento bacana, gostoso demais, tão desejado. O diácono voltou para o seu lugar e toda a igreja deu aquele suspiro gostoso de alívio, tal, que bacana. Mas poucos segundos depois, de novo, aquele silêncio. Aquela coisa sepulcral novamente. Ainda tinha alguma coisa errada. Um outro crente se levantou e disse assim: senhor pastor, eu creio que nós não teremos um despertamento espiritual nesta igreja enquanto eu lhe agradar na sua frente e falar mal do senhor pelas costas. Não vai haver esse despertamento. Eu peço que o senhor me perdoe, pastor. Um aperto de mão gostoso, um abraço forte traduziu o perdão do pastor naquele momento. E teve então lugar um dos momentos mais tocantes na vida da história
daquele pastor já de tantos anos de ministério, algo que ele nunca tinha vivenciado. Durante 15 minutos depois desse momento, todos os presentes, eles se levantaram, se movimentaram, e em silêncio, num ambiente de paz, num ambiente de perdão, ofendidos e ofensores iam na direção de uns dos outros, implorando perdão um do outro pelas ofensas cometidas. E aquela reunião, então, marcou o início de um grande despertamento espiritual naquela igreja. Irmãos, eu acredito que sabemos se temos o amor de Jesus quando nós praticamos o amor de Jesus. Não há outra forma de você saber teoricamente se você tem o amor de Jesus, a não ser praticando o amor de Jesus, perdoando mesmo um ao outro. Essa é a maior expressão que podemos ter de amor. É a prática do perdão que nós recebemos, e servir um ao outro. Ir na direção daquele que não te conhece, daquele que não teve tempo de fazer nada por você, ou talvez até daquele que te conhece, ou daquele que você conhece, mas tem algo que impede de exercitar este amor de Cristo, alguma ofensa, alguma mágoa. Põe o amor de Jesus para funcionar, pede perdão. E aí pratica o amor. O amor de Jesus. Vai na direção um do outro, meu irmão. Nós temos no nosso, aquele logotipo que nós temos, aquele slide que nós temos, onde falamos sobre um cuidando do outro, como é que é? Gente cuidando de gente. Sem o amor de Jesus, isso não existe. Isso não existe. Evangelismo intencional, eu vou de propósito. Isso não existe sem o amor de Jesus. A gente quer crescer como? Clube cresce bem administrado. Igreja cresce com o amor de Jesus. E para que você tenha certeza se você tem ou não esse amor, você tem que colocar ele para funcionar. Porque se não houver o amor, este amor de Jesus, vamos ser nada, não vamos fazer nada, não vamos ganhar nada, não vamos ter nada, ainda vamos gerar ira nos outros. Vamos parar com isso de uma vez e começar uma nova jornada, redimensionada, motivada, totalmente encorajada por este padrão de amor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, Pai Santo, pela oportunidade de lembrar ao Pai que nós fomos um dia vistos pelo Senhor, indignos que foram achados por uma decisão de amor. O Senhor decidiu amar quem não fez nada pelo Senhor, pelo contrário. O Senhor decidiu amar indignos e nós estávamos ali. Ó Deus querido, temos hoje o Senhor em nossa vida, através do Teu Espírito. E é isso que nos torna capazes, ó Pai, de exercitar este mesmo padrão de amor que nós recebemos. Não temos nenhum tipo de bondade em nós natural. Nós temos o Espírito de Deus, que nos foi dado quando fomos vistos pelo Senhor e amados pelo Senhor. É por causa desse Espírito que nós podemos ir na direção daquele que não nos fez nada, não nos deu nada e talvez nunca nos dê. Mas a gente pode ir na direção dele com o amor de Jesus. Esse amor que nós recebemos. Temos que exercitar isso dentro de casa. Temos que exercitar isso diante daqueles que não conhecemos, mas estão se perdendo, porque não tiveram ainda o privilégio de ter um encontro com o Teu amor perdoador. Ó Deus querido, tanto por fazer, tantos desafios que nós temos aqui na igreja local, tantas coisas para fazer fora daqui, tantos projetos, ó Pai, mas se não houver o amor de Jesus, nada faremos.
Eu peço a Ti, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque nós somos pecadores, continuamos pecadores, carecendo demais do Senhor. Ajuda-nos a estar convencidos pelo Senhor e pelo Teu Espírito que podemos praticar este padrão de amor. Que a nossa motivação para andar na direção de tantos desafios que temos seja o amor que recebemos de Jesus. Muito obrigado por podermos pensar em verdade tão profunda, tão determinante para a nossa existência como igreja evangélica neste lugar. Ajuda-nos a influenciar outros com esta verdade bíblica a respeito do Teu amor por nós e do nosso amor para com quem tiver que ser dado este amor. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Nos conduz nessa semana, ó Deus. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos livra do mal. Nos ajuda a agir de forma que o Senhor seja visto naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Nos ajuda, ó Pai, a expressar este amor e que o Evangelho seja visto, ó Pai, pelo aquilo que fazemos, pela maneira como expressamos o Teu amor. Muito obrigado. Eu Te agradeço pela vida de cada pessoa aqui, aqueles que nos visitam, que saiam também daqui abençoados pelo Senhor. Assim eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempinho de oração. Eu estarei lá à porta para cumprimentá-lo.